aproximo, quebrantado por seu amor. Condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Que nós possamos ser quebrantados por seu amor, Deus, todos os dias, Pai. Quebrantado por seu amor. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar.
Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Levante essa voz e cante. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansa em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansa em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Trabalho descansa em mim. Quero saudar a todos neste momento com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu queria estar trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, uma palavra que o Espírito Santo falou muito ao meu coração esta semana para trazer para a igreja. No momento em que passamos dificuldades, uma luta com essa situação, não só do país, mas do mundo todo. E essa palavra vem confortar os nossos corações, pelo menos tem confortado o meu nesta semana. Eu queria trazer e expressar para todos nesta noite. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí em 2 Reis, livro de 2 Reis, no capítulo 7, nos versículos de 1 até o 20. Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à tenda do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram coisas e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros,
e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas ficaram aqui de resto e terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-nos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram ao rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amados, eu queria trazer essa palavra à igreja neste momento, trazendo um paralelo para os nossos dias, pelo que nós estamos vivendo. Não só o Brasil, mas toda a humanidade, em geral, por causa de um inimigo invisível, de um inimigo mortal, um inimigo chamado vírus, um vírus denominado corona. E esse vírus tem sitiado toda uma nação, toda uma humanidade, nos tem trancafiado, nos tem colocado dentro de nossas casas. Não foi diferente nesse momento aqui, é claro, com alguns contrapontos, mas aqui o inimigo, o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele cercou Samaria, ele sitiou Samaria, e naquele momento, naquele instante, o povo de Deus, o povo de Israel, estava longe de Deus, estava afastado de Deus, tinham se esquecido dos mandamentos do Senhor, estavam frios na fé. Porém o Senhor permitiu que o rei da Síria, o rei Ben-Hadad, cercasse Samaria, cercasse o rei de Israel, o rei Jorão, que também estava distante de Deus, estava desobediente à palavra do Senhor. Eu queria dizer que naquele momento, naquele instante, eu não sei por quanto tempo a palavra do Senhor aqui não nos fala, mas eu acredito que esse cerco durou pelo menos uns 2 anos, pelo que estava acontecendo ali. Estava havendo uma fome terrível dentro dos muros de Samaria, estava havendo morte, as pessoas estavam comendo os seus próprios filhos, tanto que uma mulher chegou a gritar no muro, quando o rei Jorão estava ali passando, pedindo ajuda para ele: ó rei, me ajuda, porque eu fiz um trato com a minha companheira, que comeria o meu filho hoje, e amanhã comeríamos dela, e comemos o meu filho hoje, e o dela ela escondeu, me ajuda. E o rei Jorão rasgou as suas vestes e disse: quem sou eu para poder te ajudar?
Quem pode te ajudar é Deus. Só Deus pode nos ajudar. Eu não posso fazer nada. E naquele momento, ele se indignou, até com o profeta Eliseu. Ele queria a cabeça do profeta Eliseu neste momento. Tamanha era a aflição do povo naquela situação que eles estavam atravessando. Amados, tudo estava difícil para o povo de Deus ali, naquele momento. A comida, o pouco que tinha, estava super inflacionado. Eles estavam comendo uma cabeça de jumento, estavam comendo esterco de pomba, e estavam cobrando caro por isso. Se vocês analisarem o contexto dessa passagem, os capítulos anteriores, vocês vão perceber tudo isso. Mas eu quero ir adiante para nós ganharmos tempo aqui. E nos nossos dias que nós estamos vivendo, não está longe. É claro que numa dimensão diferente, mas o povo está trancafiado, o povo está dentro de suas casas, e o inimigo está aí fora. O inimigo é esse vírus, o inimigo é essa doença, o inimigo é o nosso medo. Eu queria aqui trazer alguns paralelos, uma ilustração com esta palavra. Eu quero dizer aqui que Eliseu simboliza o que é a presença de Deus, a palavra de Deus. Eliseu, ele trouxe ali, diante daquela situação que ele viu, ele trouxe uma palavra profética. Ele lançou uma palavra para o rei, dizendo que amanhã, a estas horas, tinha comida em abundância. Ele estava predizendo, profetizando uma abundância de vida. Porque o próprio Jesus, nos nossos dias em que nós estamos vivendo, Ele nos promete vida abundante. Ele diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então nós devemos nos agarrar nesta promessa. Nós devemos nos alicerçar na palavra de Deus. O povo aqui, eles acataram aquela palavra, eles receberam aquela palavra do profeta Eliseu. Porém, aquele homem, aquele capitão, em quem o rei se encostava, em quem o rei se apoiava, confiava, ele disse: olha, nem que Deus abrisse várias janelas dos céus, não teria comida para tanta gente. Porém, Eliseu disse: olha, vai haver essa comida, vai haver esse grande livramento, porém, tu não comerás e certamente morrerás. Amados, esse capitão representa a incredulidade. Esse capitão representa nos nossos dias, e também naquele contexto, a dureza de coração, a frieza na fé, o distanciamento de Deus. É o que nós estamos vendo no mundo de hoje. Nós vemos as pessoas longe de Deus. Nós vemos as pessoas procurando só o seu bem-estar, procurando somente satisfazer o seu ego, procurando somente conquistar, não olhando para o seu próximo, não olhando para aquele que é necessitado. E nós vemos que muitas coisas que Deus está permitindo, que tudo isso é uma permissão de Deus, para que as pessoas entendam que há um Deus nos céus, há um Deus superior, amém? E que tudo está no seu controle, no seu comando rigorosamente. Ele é o Jeová Elohim, o Deus Altíssimo. E as pessoas têm assim vivido uma vida só para si. Então esse homem aqui, esse capitão, simboliza o egoísmo, simboliza a frieza espiritual, simboliza a incredulidade do homem, da humanidade. A palavra do Senhor nos fala também
uma outra situação que diz aqui, os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui? Até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade onde há fome na cidade, morreremos ali, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, e demos no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, então somente morreremos. Aqui, essa passagem desses 4 leprosos simboliza a nossa incerteza no momento, a nossa insegurança. Eles não tinham certeza de nada, eles estavam também ali inseguros, eles estavam também em busca de uma resposta, de uma saída, de um escape. Também nos nossos dias nós estamos desta forma, com essa situação toda. Nós estamos inseguros, não temos certeza do que vai acontecer. Nós não sabemos. Nós temos uma orientação de sair, outra orientação de ficar em casa, dentro de casa. Nós não estamos incertos, estamos inseguros, nós estamos também em busca de uma resposta. E nós, ao povo de Deus, se referindo a nós, povo de Deus, o que nos assegura é a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Amém? Como aqui Eliseu simboliza a palavra de Deus, simboliza a presença de Deus, nós, servos de Deus, nós estamos também confiantes nas promessas de Deus. Nós não temos resposta científica, não temos uma certeza humanamente falando de tudo que está acontecendo, mas uma coisa nós temos, a nossa certeza de fé num Deus que está no controle e no comando de tudo. Ele sabe do nosso futuro no seu eterno agora. Ele conhece o nosso futuro no seu eterno agora, Ele conhece o amanhã. Tudo é um eterno presente para o nosso Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é o Cronos, o dele é o Kairos. Ele vê tudo num eterno agora. E Ele conhece, Ele sabe. Amém? E Ele conhece a saída. E Ele tem a saída, e Ele vai nos dar a saída. Aleluia. Amém, igreja? Que nós possamos ficar nessa confiança, nessa fé. Nos versículos a seguir, nos versículos que dizem: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios, e chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros, ruídos de cavalo, ruído de grande exército, de maneira que fizeram uns aos outros, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Amém? Essa passagem simboliza a providência de Deus, simboliza a ação de Deus para com o povo de Israel. Amém? E eu tenho certeza, igreja, que Deus está agindo. Eu tenho certeza que Deus já está proporcionando o escape para a igreja, para a humanidade. O Senhor, Ele é Deus. Amém? Ele providenciará, está providenciando a resposta. Aleluia. Assim como nessa passagem, demorou um certo tempo, o povo foi afligido por causa da dureza de coração. O Senhor nosso Deus, tenho certeza que com essa situação, Ele nos traz lições grandiosas, lições magníficas, que outrora não estávamos compreendendo, não estávamos enxergando como valorizar a comunhão na igreja. Quantos não valorizam, não têm valorizado o momento de estar na igreja em comunhão com os irmãos, cultuando e adorando ao Senhor? Quantos
não valorizavam, vão na igreja de uma vez por mês e olha lá. Não tinham aquele compromisso de estar na casa de Deus, valorizando esse momento. Então, amados, muitas lições. Vocês, pelo menos aqui na igreja local, já me ouviram falar algumas vezes de ser gratos a Deus, ser agradecidos a Deus pela saúde, pelo fôlego de vida, por respirar. Quantas vezes eu disse, ninguém aqui está num balão de oxigênio? Quantos estão aí respirando? Meu amado, minha amada, quão precioso é o ar que o Senhor nos dá, sermos gratos a Deus por esse oxigênio, e não só pelo oxigênio, pela água, por tudo que Ele nos dá, Ele nos fornece de graça. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um homem, se não me falha a memória, na Inglaterra, um senhor de idade já, acho que na altura dos seus 90 anos, ele tinha sido curado desse vírus. Ele estava saindo do hospital e então a recepcionista chegou para ele: olha, senhor, o senhor foi curado, tal, só tem uma coisa, o senhor tem uma taxa para pagar aqui, do respirador que o senhor usou esses dias. E dava em torno de mais ou menos R$500 por dia. E ele, trazendo assim para a nossa moeda local, e ele começou a chorar, ele começou a derramar lágrimas naquele momento, quando a recepcionista falou que ele tinha que pagar aquele valor. E a recepcionista disse para ele assim: mas por que o senhor está chorando? Porque a gente está cobrando o senhor? Deixa, então não precisa pagar, tranquilo. Ele falou: não é isso. É que ao longo dos meus 90 anos, eu sempre respirei um ar de graça. E eu nunca agradeci a Deus pelo ar, pelo fôlego de vida, pelo oxigênio que eu respirei durante esses 90 anos de graça. E hoje eu tenho que pagar R$500 por dia pelo aparelho respiratório. É só por isso. Mas não é por causa do dinheiro, não. Meu amado, minha amada, você está sendo grato? Você está agradecendo a Deus? Sendo grato ao Senhor pelo pão sobre a mesa? Sendo grato ao Senhor pela saúde? Sendo grato ao Senhor porque você se deitou, dormiu e levantou? Porque o Senhor te sustentou, como diz o Salmo de número 4. Falta sermos gratos, valorizarmos o momento com a família, valorizarmos o momento com os nossos filhos. Quantos atarefados, quantos trabalham loucamente, saem de manhã com o sol escuro, o sol ainda nem se pôs, e voltam, o sol se foi, e os filhos estão dormindo, e não se encontram, não tem um momento com os filhos, com a esposa. Quantos? E nesse momento as pessoas estão mais juntas. O casal que está bem, fica melhor ainda nesse momento, e o casal que não se dão, tem ali as suas DRs, ou piora, ou se acertam. Então, são momentos, amados, de reflexão, são momentos de aprendizagem, é uma lição que o Senhor está dando à humanidade. E o Senhor, Ele nesse momento aqui, nessa passagem que o Senhor trouxe ao meu coração, reflete a provisão de Deus, o livramento de Deus. O Senhor vai dar um livramento, o Senhor já está dando livramento. Eu tenho certeza que mais dia ou menos dia, a ciência já vai estar se entendendo com relação a um remédio eficaz, a uma vacina eficaz. Porque o Senhor é quem dá a inteligência ao homem para tal. Tudo vem de Deus, igreja, e devemos ser gratos a Ele. Então, aqui reflete para mim a provisão de Deus naquele momento, naquela situação, o livramento de Deus, o grande livramento de Deus. Eu quero ir além nessa palavra. Quando
o Senhor, lá nos versículos de número 12 a 15, diz assim: e o rei se levantou, depois que o Senhor trouxe ali um livramento, um escape, e aqueles homens, aqueles leprosos voltaram e disseram: olha, nós não fazemos bem, esse é um dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos ao rei. Meu irmão, aqui fala sobre boas novas. Aqueles leprosos tinham uma novidade, tinham uma resposta, tinha ali uma novidade para levar ao rei e ao povo que estava morrendo às mínguas. Nós temos as boas novas. Você tem, meu irmão, minha irmã, essa boa nova que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é a resposta, Ele é a solução para toda a humanidade, Ele é a solução para todos aqueles que necessitam, que precisam. Ele é a resposta para a salvação do homem, Jesus. Foi Ele quem morreu por nós, derramou um sangue puro e inocente naquela cruz por nós. Trazendo aqui um paralelo para nós, servos de Deus. Uma outra situação agora, que é no versículo de número 12 em diante, diz assim: e o rei se levantou, depois que recebeu essas boas novas, essa novidade, o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora eu vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Que se eles sabem que estamos esfomeados, pelo que saíram do arraial e esconderam-se no campo, dizendo: quando sair da cidade, nós tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então ele mandou 2 homens ali para resumir esse momento. O rei, ele foi cauteloso. O rei, ele recebeu aquela palavra, ele recebeu aquela resposta, ele recebeu aquela notícia dos 4 leprosos, mas ele foi cauteloso. Ele mandou 2 espias para espiar, para ver se aquilo era verdade, se aquilo realmente procedia. Isso também traz para mim uma lição, para nós uma lição, uma reflexão, de nós nesse momento termos cautela também, sermos cautelosos, amém? Sabermos que nós temos um inimigo aí, que está rondando, e temos que saber que nós temos que cumprir com todas as regrinhas, que é lavar bem as mãos, que é passar o álcool gel, que é usar máscara quando saímos de casa. E é importante até nós termos um momento de sair de casa, amados, não ficarmos só trancafiados, porque nós temos um sol lindo para a gente receber uma vitamina chamada vitamina D, que também é importante para o nosso corpo físico, é importante para a nossa saúde, mas temos que ter cautela, é claro. Não estou aqui dizendo para vocês saírem de casa, não é isso, é para vocês terem o seu momento de saírem de casa, para tomar esse sol, mas com cautela, temos cautela, usarmos a máscara, temos o distanciamento, se sairmos às ruas, enfim, toda uma cautela que precisamos tomar, mas sempre confiante, como servos de Deus, nas promessas de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala, lá no Salmo 91, no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, amém? Então, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos. E nesse mesmo salmo diz que praga nenhuma, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nós temos que tomar posse dessa palavra, tomar posse das promessas de Deus, crer nessa palavra. É claro que se porventura acontecer de alguém ficar enfermo, temos a promessa de cura, que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus
é o Jeová Ra, o Senhor que cura. Então, amados, igreja do Senhor, que você possa ficar com esta palavra, entendendo que nós temos que ter cautela. Temos que ter cautela. Embora somos servos de Deus, confiamos na palavra de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Amém? E dentre tantas outras regras, eu queria também estar falando sobre o último ponto dessa palavra, que é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Palavra do homem de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, a vitória da palavra de Deus e a derrota dos nossos inimigos, que no caso aqui era os sírios, que estavam ali, estavam pressionando o povo de Deus, o povo de Israel. Eu queria ler aqui no versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Amados, nós vemos aqui que se cumpriu a palavra do Senhor. Tudo voltou à normalidade. O Senhor entrou com a provisão, o Senhor entrou com o livramento, o Senhor entrou ali com a sua mão forte, e a palavra do Senhor se cumpriu. A profecia do profeta Eliseu se cumpriu. E o que é pior, também se cumpriu sobre o que iria acontecer com aquele capitão. Ele morreu atropelado na porta do arraial. Ele foi pisoteado ali, e ele não pôde se beneficiar daquela promessa, daquele momento de vitória. Então, amados, o que eu queria trazer para nós, nos nossos dias, é a importância de nós valorizarmos a palavra de Deus, a importância de valorizarmos a nossa fé em Cristo Jesus, a importância de termos um relacionamento mais forte, um compromisso mais forte com o Senhor e com a sua palavra, sermos obedientes à palavra do Senhor, entendermos que a nossa incredulidade, uma vida superficial espiritual, nos leva à morte. Pode passar tempo, mas vai nos levar à morte, uma vida irreverente, superficial. Por isso, eu quero dizer a todos que nós possamos entender essa mensagem, que nós possamos ter esse momento de reflexão. É um momento que nós estamos buscando mais a Deus. É um momento que o povo está orando mais a Deus, buscando mais o Senhor em casa. Quando o inimigo pensa que está vencendo, fazendo com que as igrejas fiquem vazias. Não, a igreja não é esse templo. A igreja somos nós, e nós estamos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, da sua palavra. Vazio está o túmulo de Jesus Cristo. Amém? O túmulo está vazio, mas nós como igreja estamos cheios. Amém? Então que nós possamos entender essa palavra, que nós possamos tomar posse desta palavra, que nós possamos confiar, sermos corajosos, acreditar que o Senhor está no controle. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai voltar, tudo vai voltar ao normal, tudo volta a ficar bem, e que nós possamos levar esse aprendizado para o resto dos nossos dias, valorizar a cada minuto de vida, valorizar a cada fôlego, a cada minuto de fôlego de vida, valorizarmos a cada momento com a nossa família, a cada momento na igreja, com os nossos irmãos. Quantos não valorizavam o momento? Quantos diziam, olha, não tenho tempo
não tenho tempo para estar na igreja. Mas hoje, o que não falta é tempo para ficar em casa, trancado. Não é? Então, meu irmão, fique com esta palavra. Amém? A palavra do Senhor nos fala, lá em Provérbios 18, versículo 14, que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Nós possamos nos animar, que nós possamos, como o Senhor disse, né, para Josué, no livro de Josué 1:9, não te espantes, né? Vamos ler lá para a gente encerrar, para não ficar só nas minhas palavras, né? Josué 1, capítulo 9, diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, não fique espantado com as notícias. As notícias são ruins. As notícias da mídia, da grande mídia, é só para aterrorizar. Que nós possamos ficar confiantes nas promessas de Deus, olhar para a palavra de Deus. Que nós não venhamos a andar pelos nossos sentimentos, nossas emoções, que nos enganam a todo momento, como a palavra do Senhor nos fala. Enganoso é o coração do homem, mais perverso, quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala aqui de coração, ela não está falando desse pedaço esse órgão que pulsa 24 horas por dia, e graças a Deus por isso. Está falando dos nossos sentimentos, está falando das nossas emoções, está falando do nosso sentido de existência. Amém? E ela nos engana às vezes. Às vezes a gente, por uma notícia de manhã que a gente ouviu, a gente fica triste o dia todo. Aí a gente pensa, eu não vou para a igreja porque eu estou triste, meu espírito está abatido. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus. No Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? E a palavra do Senhor diz que Ele está sempre conosco. Ele não nos abandona. Ele vai estar sempre comigo e com você, meu irmão, nesse momento difícil. A sua palavra nos diz no Salmo 121, a sua palavra diz que Ele é como a nossa sombra à nossa direita. Salmo 121, versículo 5. Amém? E a sua palavra também diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, tudo isso vai passar. Nós passamos semana passada a Santa Ceia do Senhor, a comemoração da Páscoa. E a Páscoa para nós simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Ele morreu numa sexta-feira, passou o sábado, mas no domingo Ele ressuscitou. Meu irmão, depois da morte vem a ressurreição. Depois da tempestade vem a bonança. Amém? Acima das nuvens brilha o sol. Fique com esta palavra. Tome posse desta palavra. Andemos por esta palavra, confiantes nas promessas de Deus. Nós temos que nos segurar, nos agarrar na palavra do Senhor. Nós temos que professar essa palavra para os nossos filhos, para a nossa família, para todos que nos rodeiam, dizendo que o Senhor está no controle. Ele está no comando. Ainda que imaginemos que estamos perdendo o controle, Ele está rigorosamente no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma oração, que você possa orar comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esta palavra, por esta revelação, Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa alcançar corações, Senhor, corações abatidos, corações entristecidos, desanimados, que essa palavra possa levantar vida neste momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Eu sei que o Senhor está trabalhando com a humanidade, eu sei que o Senhor está nos dando uma lição, eu sei que o Senhor está nos dando um alerta
porque a vinda do teu Filho Jesus está próximo. E nós não temos que pensar em estar preparados, em nos preparar. Temos que estar preparados, melhor dizendo. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por mais este dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Eu quero agora estar empreitando a bênção apostólica a todo o povo de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as muitas consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. 2020, ano de milagres. Estamos juntos. 2020, um ano de milagre. Estamos juntos! 2020, ano de milagres. Estamos juntos.